Olá, pessoas! Bem-vindos e bem-vindas novamente a mais uma aula de filosofia, né? Estamos tratando dos temas mais relevantes da ética na filosofia, do agir do ser humano, de qual a melhor maneira de nós agirmos e a felicidade, se ela é uma coisa possível ou não de ser encontrada. E se é possível, como? Dentre as nossas temáticas que temos para abordar aqui, na aula passada, começamos a falar de Epicuro, ou então da filosofia epicurista ou epicurismo, tá? Hoje a gente vai desenvolver, destrinchar um pouquinho mais o que esse filósofo tem para contribuir com a ética. Então, se não lembra da aula ali, você pode depois voltar na aula anterior para retomar os conteúdos do Epicuro. E para te ajudar a retomar esses conteúdos ali, nós falamos na última aula de dois termos gregos bem importantes para entender não só a filosofia de Epicuro, mas também as demais filosofias helênicas, ou seja, as escolas filosóficas do helenismo. Tá? Dois termos principais que seriam a aponia e a ataraxia, tá? Então, o que significa as denominações aponia e ataraxia dentro do pensamento das escolas filosóficas do helenismo? Qual é o significado dessas palavras? Vou dar um tempo para você voltar lá nas suas anotações do caderno, dar uma pesquisada, retomar, porque como eu disse, são dois conceitos principais aí para a gente entender não só a filosofia do Epicuro, que queremos trabalhar hoje, mas também as outras escolas filosóficas que vamos trabalhar na sequência. Então, dê essa pesquisadinha aí e depois volta aqui.
Voltando aqui, pessoal, voltou lá, viu o que significa especificamente esses conceitos, né? A aponia e a ataraxia. Vamos retomar algumas coisas que nós falamos na última aula. Nós falamos do helenismo, né? Ou seja, as filosofias que são construídas a partir depois, né, do período clássico da filosofia, depois de Platão e Aristóteles, sobretudo, né, e que vão pensar o ser humano não só como um ser, né, vivente dentro de um contexto da polis, mas como um ser no mundo, né? Aponia e ataraxia seriam ausência da dor. Para ser feliz, você não pode sentir dores. Então, a aponia faz referências às dores físicas do corpo, enquanto a ataraxia seria as dores da alma. Professor, como assim as dores da alma? As dores da consciência, a perturbação, né, a inquietude, né, da mente, muitas vezes, né? Então, dentro do pensamento de Epicuro, a gente tem um materialismo físico, que nós vimos na última aula sobre o atomismo, né? Essa ideia que Epicuro vai seguir do Demócrito, filósofo pré-socrático lá de trás, né? De que o mundo é feito de átomos, composto por átomos. E a busca pela felicidade a partir de si mesmo. Esse é o mais importante, né? Para alcançar a felicidade, você não depende de mais nada, nem de mais ninguém, a não ser de você mesmo, tá? O que nós colocamos aqui como autarquia. Por quê? Porque o poder é seu, né? A autarquia, né? Você tem total domínio sobre você, né? Pode ter, na verdade, né? Você pode ter domínio, mas tem que ter uma vontade para esse agir aí. E é sobre essas coisinhas que a gente vai trabalhar hoje. Bom, sobre o hedonismo, né? Epicuro não é o fundador dessa escola filosófica, na verdade, né? Um seguidor de Sócrates, um ex-discípulo de Sócrates, chamado Aristipo, né, de Cirene. Ele funda a escola cirenaica, né, a cidade da região de Cirene, na Grécia, onde já se defendia a ideia da busca pela hedoné, ou hedonê, que seria o prazer, né, a busca da felicidade por meio de você maximizar, aumentar, elevar os seus momentos de prazer, tá? Então, a busca da felicidade por meio da maximização dos momentos de prazer. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz, tá? A vida feliz vem justamente por esse momento de prazer. Para o Epicuro, tá? Ele vai também continuar com essa ideia, né, da busca pelo prazer, só que o caminho mais simples para atingirmos o prazer vai ser o afastamento da dor, né? A aponia e a ataraxia, como a gente trabalhou. Só que tem que tomar cuidado. Porque quando a gente fala na busca do prazer, né, e até mesmo hoje, quando você está lendo algum livro, né, ou tem algum personagem em um filme, é comum definir esse personagem como fulano é hedonista.
porque ele está buscando os prazeres da vida. Só que só tem que tomar um cuidado que esse hedonismo que o Epicuro vai estar falando, tá? Vai estar explicando pra gente, não é a busca desmedida pelos prazeres. É buscar o máximo de prazer o tempo todo sem se importar com as consequências disso. Não, né? Até mesmo porque para Epicuro, o verdadeiro prazer estaria na sabedoria, né? Então seria o prazer do sábio. Como assim o prazer do sábio? O prazer do sábio é aquela pessoa que tem a autarquia, ou seja, se domina e consegue, através desse domínio, aproveitar melhor os momentos de prazer, tá? Controle das paixões e domínio de si mesmo, né? A autarquia, como a gente definiu. Então, Epicuro, né, vai explicar um pouco melhor sobre essa questão da busca pelo prazer aqui nessa citação. Ó. Chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem inato, ou seja, que nós já buscamos desde o nascimento, né? Nós já nascemos buscando o prazer, né? Quando o bebê, né, chora, né, porque sente dor ou porque quer se alimentar, né, ele está buscando também o prazer. E que dele derivamos toda a escolha ou recusa e chegamos a ele valorizando todo o bem com o critério do efeito que nos produz. O que significa essa segunda parte do texto? E que é bem importante, né? Quando ele fala ali que essa escolha ou recusa não é você buscar sempre o prazer, prazer, prazer. Às vezes, o mais prazeroso está na recusa de algo. Né? Porque, né, quando você tem, por exemplo, para servir num banquete, né, se você buscar comer sem parar, isso vai te trazer dor. A ataraxia e a aponia não é evitar a dor? Evitando a dor, você vai ter também que evitar um pouco desse prazer a curto prazo de se alimentar o máximo possível, porque senão pode passar mal, pode ter consequências ruins, tá? Então, mais uma questão aqui para fechar essa ideia, né, da autarquia, do poder de si mesmo e a filosofia do Epicuro, tá? Uma questão ali da Unicentro, né? Diz lá, as principais escolas filosóficas da Grécia Antiga, a partir do século III a.C., são o estoicismo e o epicurismo. O estoicismo veremos ainda na outra aula, mas só com o epicurismo já dá para fechar essa questão. Que buscavam a realização moral do indivíduo e, como quase todas as escolas da antiguidade, concebem que o ser humano, o homem, deve buscar a sabedoria e a felicidade. O princípio da ética epicurista está relacionado com um A. Assinale a alternativa aí que mais corresponde com o princípio da ética epicurista que a gente está trabalhando. Dá uma lida aí com calma, atenção, responde e a gente volta para corrigir.
Então, pessoas, dentre as alternativas que nós tínhamos aqui, a que mais podemos identificar, relacionar com a ética epicurista seria a alternativa A, onde diz ali, a atitude do desvio da dor e da procura do prazer, o hedonismo. Sendo que a concepção do prazer é também espiritual, o saber do sábio que a gente falou, e contribui para a paz de espírito e o autodomínio, a autarquia, que também trabalhamos. Então, todos esses conceitos aí que a gente acompanhou ao longo dessa aula estavam presentes aí nessa afirmação e isso a torna a mais correta dentre as outras ali, perfeito? Dando sequência aos nossos conteúdos, né, Epicuro vai dizer que nós temos que buscar o prazer, como nós trabalhamos, mas não é de um modo desregrado, não é de um modo desmedido. Epicuro, para isso, faz a classificação de uma hierarquia dos prazeres, ou então que a gente pode chamar da divisão dos tipos de prazer. Existem 3 tipos de prazer para Epicuro. O primeiro, o mais simples e o mais fácil de alcançar, é o que Epicuro chama de prazeres naturais e necessários. Naturais e necessários. Naturais por quê? É o corpo que naturalmente demanda de você. E necessários por quê? Porque você precisa, necessita deles para sobreviver. Então, são os prazeres que estão relacionados com a conservação da vida e o indivíduo, tá? Como, por exemplo, comer, beber, dormir, né? Descansar. 3 itens básicos para a gente conseguir existir, tá? Não só o nosso corpo demanda, através da fome, do cansaço, né? Por isso é natural, mas também são necessários. Se a gente deixar de fazer, a gente também vai deixar de existir, tá? Esses são o primeiro tipo de prazer e o mais fácil de alcançar, como eu disse. Segundo tipo de prazer, prazer natural, também é o corpo que demanda de você, só que não são necessários. Ou seja, prazeres que apesar do corpo demandar de você, não é necessário para você sobreviver. São os prazeres provindos de variações supérfluas dos prazeres naturais e necessários. Tipo, dormir demais, né? Beber demais, comer demais, né? Ou se alimentar de algum alimento específico, de algum alimento mais refinado, né? Não, para beber eu só bebo, né, a bebida tal, a bebida X. É só ela que eu bebo. Isso não é necessário, né? Necessário é você beber. E o mais simples de tudo, beber água, né? Que é o mais fácil de se encontrar. Cultivar muitas amizades também é necessário, não é necessário. Epicuro, né, defende a necessidade de nós termos amigos, e quando ele monta essa escola dele, o Jardim de Epicuro, que nós falamos na outra aula, né, ele justamente quer praticar a amizade. Agora, o cultivo de amizade no sentido de só acumular amigos ou seguidores nas redes sociais, isso não é necessário para a sobrevivência, perfeito? Então, são prazeres também, só que não são necessários. E por último, os prazeres que não são nem naturais, nem necessários. Não é nem o seu corpo que está te demandando e nem você precisa disso para sobreviver. São os prazeres que nascem das opiniões dos seres humanos, tá? Das opiniões dos homens e não são nem naturais, nem necessários para a nossa sobrevivência. E talvez... muitas vezes é atrás deles que a gente está correndo atrás, né? E são os mais difíceis de alcançar. E não são naturais nem necessários. Como poder, acumular poder, fama, riqueza, né? São itens que não são necessários à nossa sobrevivência e que demandam tempo para serem alcançados. E é essa a reflexão de Epicuro. Você muitas vezes posterga a sua felicidade lá para frente. Quando eu atingir o número tal de seguidores nas redes sociais, eu vou ser famoso, então lá eu vou ser feliz. Quando eu formar na universidade, conseguir um emprego, lá eu vou ser feliz. Quando eu tiver um reconhecimento no meu salário, ganhando, né, X mil reais por mês, lá eu vou ser feliz. Por que lá? Por que não aqui? Porque se a felicidade é por meio do prazer, por que você não pode ter um prazer no momento? E é isso que essa reflexão de Epicuro mostra pra gente. Que dentro dessa hierarquia dos prazeres, quanto menos prazeres, aliás, quanto mais a gente buscar prazeres que não são naturais e não são necessários, maior é a vulnerabilidade à dor
dentro desse meu esquema, né, essa pirâmide, esse triângulo por trás, representa a quantidade de vulnerabilidade à dor que nós podemos ter atrás dos prazeres. Se você busca o prazer no que é natural e necessário, cara, você precisa de um prato de comida, um copo d'água e um lugar para dormir. É só isso. É muito mais fácil de encontrar do que você querer colocar a sua felicidade em coisas que não são naturais e não são necessárias. Né? Se alimentar de um alimento específico. Né? Não é todos os dias que você se serve de um banquete onde tem todas as comidas que você gosta. Então, para você ser feliz, é mais fácil você apenas ter o que comer, porque isso já é um prazer. Né? Epicuro vai dizer que o prazer que você tem ao saciar um grande banquete é o mesmo prazer de comer apenas um prato, mas estando com fome. Você vai estar saciando do mesmo jeito. Tá? Então, essa é a lógica que ele vai utilizar. Quanto mais nós buscarmos coisas que não são naturais e não são necessárias, maior a chance da gente não encontrar elas e maior a chance da gente atingir a dor. Tá? Então perceba que Epicuro defende a busca do prazer, mas um prazer que consiga ser estendido para a maior quantidade possível de tempo. E não prazeres que sejam apenas intensificados naquele instante. Tá? É essa lógica que o Epicuro vai estar trabalhando. Perfeito? Para fechar essa ideia aí, uma citação lá da Carta a Meneceu, ou então a Carta sobre a Felicidade do Epicuro. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós identificamos com o bem primeiro e inerente ao ser humano. Embora o prazer seja o nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos, o mais das vezes, desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres. Tá? Como assim muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres? Quando você, por exemplo, se sente satisfeito, ainda o teu corpo demandando que você coma mais, nesse exemplo da alimentação que eu estou dando, né? Você diga, não, chega, vou parar, porque se eu continuar a comer mais agora, vou ter esse prazer de comer mais agora, mas depois vou ter uma indigestão. Né? Cuidados com a saúde. Né? Seu corpo não demanda que você faça atividades físicas regularmente. Mas daí se você tem que forçar, às vezes, um sofrimento que é, né, fazer uma atividade física todos os dias, porque você quer um prazer maior, que é a saúde que vai estar lá na frente. Tá? Então, essa é a ideia aqui. Muitas vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis ao prazer. Se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Quer um outro exemplo? Os estudos. Né? É bom, né? É prazeroso estudar ali, talvez não, talvez seja cansativo, talvez você prefira fazer 1 milhão de coisas diferentes do que aquilo. Só que aquilo é uma coisa necessária para te trazer um prazer lá na frente. Tá? Um prazer que vai ser muito mais estendido. Porque, na mesma ideia que nós trabalhamos com Platão lá atrás, quando você atinge o prazer do conhecimento, o prazer do sábio, ninguém vai tirar de você. Se você alcança um prazer que é um cargo só, né, numa empresa, que é o acúmulo de um bem material, isso vai embora fácil. Agora o conhecimento fica. Tá? Então essa ideia que o Epicuro vai estar trabalhando com a gente aí. E mais uma questão para fechar essa parte. Tá? Que é uma questão do Enem 2014 que diz: alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se são satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Tá? Então, a partir dessa citação ali, no fragmento da obra filosófica do Epicuro, o homem tem como fim o quê? O que nós buscamos? Releia o textinho ali, dê uma refletida, olhe as alternativas, responda e a gente já volta.
Voltando aqui então, pessoal, dentre as alternativas, né, a que mais se aproxima, né, dessa ideia do Epicuro seria a alternativa A, né? O homem, né, o ser humano, tem como fim alcançar o prazer moderado. Moderado, pensar qual, né, vai ser o melhor prazer para você ter, dependendo do momento que você está vivendo, tá? E, portanto, atingir a felicidade, tá? Alternativa A. Outro conceito de Epicuro, né, e o último conceito que a gente vai trabalhar hoje aqui sobre a filosofia dele, o quádruplo remédio. Quádruplo remédio. São 4 dicas que o Epicuro te dá, né, para ajudar você a ter a ataraxia, né, a imperturbabilidade da alma, né, se livrar ali das inquietudes, dos anseios da nossa mente, né. E ele vai colocar então esses 4 remédios, tá? Ele também chama de tetrafarmacon, tá? Tetrafarmacon, tetra, né, de 4, né? E o fármacon ali de ser um remédio, tá? E atenção, é tetrafarmacon, não é tretafarmacon. Tem muita gente aí que busca tretafarmacon, né? De querer, né, para se livrar das suas dores, querer se colocar como maior do que um outro, arranjando tretas. Não é isso que o Epicuro está dizendo, tá? São 4 conselhos aí. O primeiro deles, Epicuro vai dizer: não devemos temer os deuses. Para Epicuro, os deuses, assim como nós, também são feitos de átomos. Só que átomos que são eternos, né, nunca, né, vão mudar ou perecer ou, né, se desgrudar, digamos assim, né, uns dos outros ali. Tá? Já o ser humano, não. Nossos átomos vão se decompor. Tá? Só que para Epicuro, os deuses não estão nem aí para o ser humano. Tá? Porque Epicuro vai partir da seguinte lógica, né? Não seria se rebaixar demais um deus se preocupar com o mortal? Né? Os deuses gregos, aos deuses do Olimpo, né? Você acha mesmo que eles vão se importar com a sua vida? Diz Epicuro. Eles têm coisa muito melhor para fazer. Você se acha tão importante assim que, né, o Deus vai te dar uma bênção ou então vai te fazer um malefício? Eles não fazem nem o bem nem o mal para você. Então não se preocupa com o que os deuses vão pensar de você. Tá? Segundo conselho que ele dá, não devemos temer a morte. Por quê? Porque, né, a gente passa a vida inteira temendo a morte, né? Mas depois da minha morte, como vai ser? Vai ser doloroso? Vai ser você feliz ou não você? Depois da morte, vai dizer Epicuro, você não vai ter sensação nenhuma. Se não tem sensação, não tem experiência, não tem nem alegria, mas também não tem dor, não tem sensação nenhuma. Então não há por que temer a morte, tá? Ele diz assim: então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós que não estamos. O que ele está dizendo? Quando a morte vem ocupar nossa cadeira, essa cadeira já está vazia. Quando ela chega, a gente já foi embora. Tá? Então não há o porquê se preocupar com a morte, segundo Epicuro. Tá? Terceiro remédio ali, o prazer pode nos levar à felicidade. O prazer pode sim nos encaminhar para a felicidade, desde que seja o prazer do sábio, seja a busca do prazer moderada, através da hierarquia dos prazeres que a gente viu ali atrás, tá? E por último, a dor é suportável. A dor é suportável. Por quê? Porque ou o seu momento de dor vai passar, e se ele vai passar, você não precisa se preocupar, porque é provisório, ou o seu momento de dor não vai passar. E se ele não vai passar, você vai ter que conviver ele até o final de sua vida, né? Vai ser uma dor crônica. Se vai ter que conviver com ele até o final da sua vida, você vai ter que se acostumar a ele. Por isso a dor é suportável, tá? São os 4 conselhos, então, que o Epicuro nos dá para atingir a ataraxia, tá? A imperturbação, a tranquilidade, a serenidade de nossa alma, tá? Das nossas inquietações. Última questão, e fechando aí o nosso conteúdo, tá? Hoje, em nossa sociedade, muitos se dizem hedonistas, muitos buscam o prazer, só que se a gente comparar com a filosofia de Epicuro, talvez não seja o mesmo prazer do hedonismo do epicurismo, tá? Hoje, em nossa sociedade, estamos acostumados a considerar os momentos de consumo como momentos de prazer. Né? Quando você compra algo ali, né, você está meio triste, né? Vai no shopping, dá um passeio, vai comprar alguma coisa, vai ficar feliz. Né? É isso que dizem por aí. Logo, dentro desta lógica, quanto mais dinheiro e tempo uma pessoa possui para se dedicar ao consumo, mais momentos de prazer ela terá. Será mesmo? Partindo disso, no que se difere o hedonismo proclamado pela sociedade de consumo hoje, pela nossa sociedade atual, e o hedonismo epicurista? Tá? Então,
como se difere o epicurismo do hedonismo que nós temos hoje em sociedade. Dê uma relida na questão, anote aí o seu pensamento, o seu posicionamento sobre isso e daqui a pouco a gente volta para ver isso.
Voltando aqui então, pessoal, né? Estou muito curioso, quisera eu poder ver a resposta que você colocou aí, né? Mas depois você pode mandar lá no Classroom, seu professor, discutir, debater com ele também essas questões aí, tá? Uma resposta que eu coloquei foi a seguinte: mesmo Epicuro definindo o prazer como o sumo bem da vida humana, né, a coisa que o ser humano mais almeja, a busca pelo prazer não deve ser desmedida e desenfreada. Para o filósofo, o verdadeiro prazer é alcançado quando a dor é evitada. Nesse sentido, o prazer promovido pelo consumo exagerado da sociedade atual estaria em desacordo com o hedonismo epicurista. Pois, quanto mais buscamos intensificar as sensações de prazer, maior a chance de encontrarmos a dor. Como assim? Quanto mais você tenta consumir, comprando, ser feliz consumindo coisas, comprando as coisas, maior a chance do quê? De ter um rombo no orçamento e depois ter a dor da dívida, por exemplo, né? Então, né, a maior a chance de encontrarmos a dor. E para Epicuro, o prazer deveria ser estendido e não intensificado, ok? Fechando nossa aula hoje, fechando a ética epicurista, temos alguns preceitos principais. O primeiro deles, o prazer que Epicuro busca é o prazer do sábio, é o prazer daquele que sabe o momento de ter o prazer e sabe a escolha que ele faz de qual prazer ter e qual momento de sua vida, tá? Prezando pelo natural e necessário, dentro da hierarquia dos prazeres. Tá? Na hierarquia dos prazeres de Epicuro, onde o mais fácil de atingir é justamente aquilo que é natural e necessário ao ser humano. E por último, o tetrafarmacon, o quádruplo remédio de Epicuro, para evitar as dores e as perturbações da alma. Tá? Esses são os conceitos principais do Epicuro. Muito obrigado por ter acompanhado a aula e nos vemos num próximo momento. Fiquem bem!